Fala, minha galera, tudo bem? Vamos retomar, pessoal, aquela discussão a respeito da análise imediata, ou seja, os processos de separação de misturas, tá? Bom, vamos dar uma retomada, tá? A partir exatamente do ponto em que nós paramos, mas antes disso, a gente vai fazer uma breve revisão. Pois bem, então quando a gente fala em análise imediata, a gente está falando de todos aqueles processos que vão permitir a separação de substâncias que estão misturadas. Isso exatamente para que a gente obtenha a partir dessas misturas as substâncias puras, que normalmente em determinadas atividades, necessidades humanas, nós precisamos sim obter substâncias puras e que dificilmente na natureza a gente encontra essas substâncias com essa qualidade, tá? Bom, dando uma revisada, na primeira parte, tá, nós trabalhamos aqueles processos caracterizados como processos mecânicos de separação. E aí a gente enfatizou bastante para vocês, tá, que esses métodos mecânicos servem basicamente para a gente separar misturas heterogêneas, aquelas misturas que a gente consegue observar, né, fases diferentes. Então a gente consegue observar aspectos, então a gente consegue perceber cada componente participante dessa mistura. Nós vamos falar agora dos métodos físicos. E os métodos físicos, eles são utilizados para a separação de misturas homogêneas. Então, os métodos físicos a gente vai utilizar para separar componentes de misturas homogêneas. Chama a atenção de vocês que, para que a gente tenha noção exata dos tipos de processos que iremos utilizar, nós precisamos entender que esses processos físicos vão exigir conhecimento daquelas propriedades específicas físicas que a matéria possui, principalmente ponto de fusão, ponto de ebulição. Por quê? Porque muitos processos físicos eles vão se caracterizar pela alteração do estado físico dos componentes. Então, processos físicos de separação utilizamos sempre uma mistura homogênea e devemos levar em consideração aquelas propriedades específicas físicas da matéria. Bom, o primeiro processo que a gente vai relembrar aqui é o processo de vaporização. Bom, esse processo de vaporização, então, o nome está dizendo, vamos voltar lá quando a gente estudou transformações físicas da matéria. A gente sabe que quando uma substância vaporiza, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Então a gente vai aquecer. Então, obviamente, o que é que vai estar em jogo aí? A temperatura de ebulição da substância. Pois bem, então esse processo ele simplesmente se caracteriza em deixar uma mistura em um ambiente aberto para que o líquido dessa mistura evapore. Então essa vaporização ela é sempre utilizada para uma mistura homogênea, onde você tenha um componente líquido e um componente sólido. Então o que você faz? Você pega essa mistura, coloca em um sistema aberto e espera que a temperatura ambiente faça o líquido vaporizar. Ou, se você quiser acelerar o processo, porque se deixar a temperatura ambiente, possa ser que o tempo seja muito extenso, né? Então demora um pouco. Então você pode acelerar esse processo, desde que você aqueça. Aí você pode utilizar, obviamente, uma fonte artificial de calor. Mesmo assim você vai ter o mesmo resultado. Você vai conseguir fazer com que o líquido vaporize e vai permanecer no sistema apenas o componente sólido. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar então que você tem a água e sal de cozinha.
misturados no sistema. Então você vai perceber que essa mistura é uma mistura homogênea, onde você tem o sólido, que é o cloreto de sódio, que é o sódio de cozinha, e o líquido, que é a água. Então você pode fazer essa separação de duas maneiras. Você pode deixar esse sistema aberto, sofrendo a ação da temperatura do meio ambiente. Você pode deixar também esse sistema aberto, porém aquecê-la artificialmente. Então quando você começar a aquecer esse sistema, ou então deixar a temperatura ambiente agir, você vai perceber que a água ela vai começar a se tornar vapor e vai ficar no recipiente apenas o sólido, que é o sólido de cozinha. Então esse processo, por exemplo, portanto, é muito utilizado nas salinas, certo? Então, observe aqui, ó, que aqui eu utilizei uma fonte de calor artificial. Então esse vasilhame aqui, obviamente, está no fogão. Aqui, ó, eu tenho água e sal dissolvido. Eu então estou vaporizando. E à medida que o tempo passar, essa água toda vai vaporizar e vai ficar apenas o soluto. No caso, o sólido, que é o sal de cozinha. Bom, esse processo de vaporização eu sempre utilizo quando eu tenho interesse em apenas uma parte dessa mistura, que nesse caso é o sólido, que é o sal de cozinha. Então esse princípio é muito utilizado nas salinas, né? Onde a água do mar ela é retida em tanques, né, gigantes, e aí o calor do sol faz a água vaporizar e fica retido nos tanques apenas o sal. Então eu obtenho o sal de cozinha na água do mar a partir do processo de vaporização. Ok? Bom, mas também eu posso utilizar o processo de destilação simples. Aí, nesse caso, eu vou fazer uso desse aparelho, que eu acabei de passar o mouse aqui. Bom, aí você deve estar perguntando, mas que aparelho é esse? Peraí que eu vou explicar. Olha só. Esse aparelhozinho aqui, gente, eu vou encontrar geralmente em laboratórios, certo? E ele é chamado de destilador, tá? Tem um destilador. Observe que eu tenho o chamado balão de destilação. E aí a gente percebe que dentro desse balão de destilação eu vou colocar aquela mistura da qual eu quero separar os componentes. Só que esse destilador eu utilizo todas as vezes que eu tenho interesse nos dois componentes. Então observe o que acontece. No primeiro processo, na vaporização, o sistema era aberto, tá? E aí eu obtinha apenas um dos componentes, porque a água virava vapor. Aqui não. Aqui eu coloco a mistura dentro do balão de destilação, está aqui, certo? Observe então que eu vou elevar a temperatura da mistura que está dentro desse balão, ok? E aí, dessa forma, quando esse balão ele começa a ser aquecido, o líquido ele vai vaporizar, certo? Mas observe que quando esse líquido começa a evaporar, então já que as moléculas ficam mais agitadas, né? Então as moléculas vão ficar mais leves, vão ficar mais afastadas. Ela então vai subir por um tubo, ok? Vai subir por um tubo e aí vai atingir esse outro ponto aqui. Bom, o que é esse ponto? Esse outro ponto, gente, é um condensador. Então esse tubo por onde o vapor d'água, no caso, que por exemplo que eu citei, vai passar, chama-se de condensador. Observe que esse condensador tem ligado a ele duas mangueiras. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fornecer água fria a esse ambiente. Então observe, o vapor d'água sai do balão de destilação, atinge um tubo chamado de condensador, e lá o que é que acontece?
Eu resfrio esse ambiente com água. E aí o vapor d'água se condensa, por isso o nome condensador. E o que é condensador? Promove a condensação. A condensação é a substância que está no estado de vapor volta para o estado líquido, exatamente porque há retirada de calor. E aí, ao voltar para o estado líquido, a água começa então a gotejar em uma outra vidraria chamada de Erlenmeyer. Então observe que agora a tendência é, com o passar do tempo, no balão volumétrico eu vou ter apenas o cloreto de sódio, porque a água vai vaporizar, e no Erlenmeyer eu vou ter apenas água, desprovida de todo e qualquer sólido. Então o que aconteceu com essa mistura aqui? Eu destilei. E quando eu destilei e obtive as duas substâncias, tanto o sal de cozinha puro, quanto também a água pura. Então a água destilada é água destituída de sais minerais, destituída de soluto. No caso aqui que eu utilizei como exemplo, o cloreto de sódio. Mas vem cá, não tem condições desse sal também vaporizar, não? Bom, aí galera, é o seguinte, por que eu consegui fazer essa separação de uma forma bem simples? Porque a diferença de ponto de ebulição entre a água e o cloreto de sódio é muito elevada. É claro que vocês não precisam ser obrigados a saber os valores, mas geralmente as questões fornecem. Mas só por curiosidade, a gente já sabe, a água em nível do mar, ela entra em ebulição a uma temperatura de 100 graus Celsius. Quando a gente vai agora se informar sobre o ponto de ebulição do cloreto de sódio, esse ponto de ebulição é de 1413 graus Celsius. Então observe a diferença de temperatura, de ponto de ebulição. Enquanto a água vaporiza a 100 em nível do mar, né, pressão de 1 atm, se você for fazer com que o cloreto de sódio se transforme em vapor, ele vai ter que atingir, o sistema vai ter que atingir cerca de 1413 graus. Até por isso que eu consigo, por um processo de destilação simples, separar água do cloreto de sódio. Ok? Então observe, se eu tiver interesse apenas no sólido, eu realizo a vaporização. Se eu tiver interesse nos dois, tanto no sólido quanto no líquido, formando obviamente uma mistura homogênea, eu separo através de destilação simples, que é exatamente utilizando esse aparelho que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Pois bem. Bom, mas aí agora, digamos que eu tenha uma mistura homogênea formada por sólidos. Aí agora você funde a cabeça. Uma mistura homogênea formada por sólidos? Sim. Uma mistura homogênea não é aquela em que a gente não consegue observar fases diferentes? Perfeito, ótimo. Então como é que eu posso ter sólidos misturados e não consigo identificar os sólidos? Vou dar um exemplo aí. Por que eu coloquei esse anel aí, né? Essa aliança belíssima aí. Porque essa aliança é uma aliança de ouro 18 quilates. Bom, e aí, o que é o ouro 18 quilates? O ouro 18 quilates, gente, ele é, na verdade, uma liga metálica. Então, ele é resultante da união de alguns metais. Tais como, vamos pensar, se é ouro 18 quilates, obviamente tem que ter o quê? Ouro. Então, tá aí, ouro. Beleza. Além do ouro, a gente encontra ainda bronze, tá? E latão. E aí o que acontece? De repente você quer agora apenas ouro. Você não quer os outros metais, só quer o ouro desse componente, desse anel. Bom, então o que você vai fazer? Ora, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma marreta, vou quebrar. Não, não vai fazer nada disso, é óbvio. Bom, você então vai entender o seguinte,
que você pode utilizar um processo de separação, certo? Desses componentes, utilizando como parâmetro a propriedade específica física conhecida como ponto de fusão. Aí você vai perceber o seguinte: poxa, Nildo, eu estou percebendo que eu tenho que voltar lá e dar uma revisada em propriedades específicas físicas da matéria. Tenho que voltar também para entender o que é o processo de transformação chamado de fusão, para conseguir entender esse processo. Perfeito, isso vai fazer. Bom, quando a gente estudou os estados físicos da matéria, eu disse: ó galera, o que vai definir o estado da matéria é o grau de agregação dos átomos, né? É a força de atração que acontece entre os átomos. Sólido, máxima força de atração. Força de atração maior que a força de repulsão. Isso determina sólido. Líquido, força de atração igual de repulsão. E no gasoso, força de atração menor que a força de repulsão. Isso nós aprendemos, perfeito. Mas a matéria ela pode ser encontrada nesses diferentes estados. Então, significa dizer que a matéria ela pode ser transformada. Se eu forneço calor, a energia cinética aumenta. Então, os átomos se movimentam mais. Logo, o estado de agregação ele vai diminuindo. Então, quanto mais calor eu fornecer à matéria, mais agitados os átomos ficarão. Portanto, maior será a força de repulsão entre eles. Eles vão se espalhar. Perfeito. Bom, então eu vou chamar de fusão o processo que permite a transformação de uma substância no estado sólido para o estado líquido. Isso é chamado de fusão. O inverso também pode ser chamado de fusão, mas também pode ser chamado de solidificação. Então, fusão exatamente é a transformação ou a passagem do sólido para o líquido. Então, eu posso, baseado na diferença de pontos de fusão das três substâncias que eu citei, ouro, bronze e latão, separar esses componentes. Daí, o que é que eu vou perceber? Eu vou simplesmente perceber que à medida que eu for atingindo o ponto de fusão de cada substância constituinte desse anel, essas substâncias vão se separando. Então, vamos pensar, por exemplo, que se eu falo, certo, na separação dos componentes desse anel, eu vou aquecer essa mistura, vou pegar esse anel e vou aquecer, e aí, quando eu perceber, por exemplo, o que é que eu vou ter aí, Nilton? Vamos lembrar, você tem ouro, você tem prata e você tem cobre. Pronto. Os três componentes dessa mistura. Perfeito. Daí, eu percebo o seguinte, ó, a prata, aí para isso você tem que saber o ponto de fusão dessas substâncias, obviamente, tá? Você vai decorar? Não, você vai consultar, vai lá no livro de química e procura saber o ponto de fusão de cada substância dessa, com a propriedade específica, cada um tem a sua. Então você vai descobrir que, por exemplo, o cobre, a temperatura de fusão do cobre é de 1083 graus Celsius. A temperatura de fusão da prata é de 962 graus Celsius. E a temperatura de fusão do ouro é de 1063 graus Celsius. Ok, beleza. Logo, então, a gente percebe que você vai separar esses componentes baseando-se exatamente nessas temperaturas atingidas. Mas não se esqueça o seguinte, pessoal. Lembre que a gente falou, né, que misturas eutéticas elas não podem ter seus componentes separados por
temperaturas, ou melhor, desculpa, por fusão fracionada. Vamos pensar um pouquinho por que será? Vamos lembrar então. O que é uma mistura eutética? É uma mistura de sólidos onde existe um ponto de fusão constante, mas não tem ponto de ebulição. Tem um intervalo que a evaporação pode acontecer, ou a ebulição pode acontecer, mas não tem uma temperatura específica. Isso é mistura eutética. A outra mistura é azeotrópica, mistura de líquidos, onde você percebe que existe um ponto de ebulição constante, mas não tem ponto de fusão. Existe um intervalo onde a fusão das substâncias acontece. Perfeito, ok. Ora, então se você tem uma mistura eutética, e você sabe que todos os sólidos vão se fundir a uma mesma temperatura, como é que você vai separar? Não tem como separar, porque quando atingir essa temperatura, todo mundo vai sair do sólido para o líquido ao mesmo tempo, então não tem como separar. Então observe, você vai poder separar por fusão fracionada aquelas misturas de sólidos, que não apresentam um ponto de fusão constante. Então você não pode separar a mistura eutética por fusão fracionada, beleza? Então, por exemplo, você não pode pegar a solda eletrônica e fazer essa separação por fusão fracionada, porque é uma mistura eutética. Mas o ouro 18 quilates você pode sim, porque você vai ter ouro, prata e cobre. E cada um tem a sua temperatura de fusão. Beleza? Bom, tranquilo aí, gente? Entenderam a fusão fracionada? Eu nosso por que fusão fracionada? Fração, parte, gente. Então significa dizer que essa separação dessas partes vão acontecer de acordo com o momento em que foi atingido o ponto de fusão de cada sólido desse. Por isso o nome fusão fracionada, porque vai se fundindo parte a parte. Beleza? Bom, aí nós temos agora, alguém me perguntou na última aula como é que seria a separação, certo? Homogênea, separação de misturas homogêneas formadas por líquido. Eu aí peguei logo o exemplo clássico, certo? O petróleo. Já falei com vocês que o petróleo é uma solução, né? É uma mistura homogênea. Então você não consegue ver os componentes, tá? Porém, vocês sabem que uma série de derivados, né, de petróleo são obtidos lá nas usinas petrolíferas, nas famosas torres de craqueamento. Craquear, quebrar. Então o petróleo ele é fragmentado, ele é dividido em porções. E aí cada porção a gente vai utilizar para uma determinada situação. Então a gente obtém uma série, tá, de derivados de petróleo que a gente vai utilizar, por exemplo, para produzir nossas roupas, produzir móveis, peças de automóveis. Outros podem ser utilizados também como combustíveis, enfim. Então, o petróleo ele é exatamente uma mistura cujos componentes vão ter N funções. Mas para a gente poder utilizar esses componentes, a gente precisa o que? Separar. E aí, o que acontece é o seguinte: quando você vai exatamente separar esses componentes do petróleo, você vai usar um processo de destilação, só que é chamada de destilação fracionada. Explicar por quê. Qual é a diferença? Nildo, você fala de destilação simples e agora fala de destilação fracionada. Qual a diferença? Primeira diferença: destilação simples eu vou utilizar para separar componentes de uma mistura homogênea formadas por um líquido e um sólido, onde há uma diferença muito grande de pontos de ebulição. Beleza? Tranquilo? Agora, quando eu falo em destilação fracionada, então destilação simples, eu vou separar substâncias que formam mistura homogênea. E essas substâncias precisam ser um sólido e um líquido. Beleza? E a diferença de pontos de ebulição é muito distante, tá? É muito grande.
Já o processo de destilação fracionada, eu vou separar componentes de uma mistura homogênea, onde os componentes são o quê? Líquidos. E aí a gente vai perceber que a diferença de ponto de ebulição não é tão distante. Seriam valores mais próximos, tá? E aí eu vou entender que esse método de separação exatamente se assemelha ao que acontece na destilação simples, porque a mistura ela é aquecida. E à medida que essa mistura é aquecida, faz com que os líquidos se tornem ou se transformem em vapor à medida que a temperatura chega aos seus pontos de quê? De ebulição. Aí, galera, o que acontece? Quando então cada componente vai atingindo o seu ponto de ebulição, eles vão sendo encaminhados exatamente para reservatórios distintos, é óbvio, porque eu quero separar. Então vocês percebem aí que dessa torre de craqueamento, tá? Essa torre de craqueamento, a gente consegue observar a saída de diversos dutos, diversos tubos. E esses dutos vão se encaminhando, cada um obviamente, para reservatórios distintos, para que exatamente os componentes consigam ser devidamente separados. Nildo, e aí como é que eu devo entender essa torre de fracionamento? É óbvio, gente, que aquelas substâncias que apresentam, tá, um menor ponto de ebulição, obviamente vão ser as primeiras a se afastarem, né? A se separar. E aquelas que apresentam o ponto de ebulição mais elevado, obviamente serão as últimas. E aí, nesse caso, eu percebo que as últimas substâncias que vão exatamente serem separadas são asfalto e parafina. Então a gente percebe, portanto, que esse processo também utiliza como parâmetro pontos de ebulição, só que é utilizado quando eu tenho substâncias líquidas, e essas substâncias líquidas apresentam pontos de ebulição muito próximos. A destilação simples eu utilizo para separar mistura homogênea de sólido mais líquido, e a diferença de ponto de ebulição entre as substâncias ela é muito grande. Tranquilo? Bom, e aí nós temos agora processo de separação de misturas entre gases. Alguém perguntou na última aula, como é que eu faço para separar gases? É possível? É possível sim. Tá? É possível sim. E aí, para você separar, tá, esses gases, o que que você vai fazer? Aí, eu preciso entender, certo? Que eu vou fazer uso de dois mecanismos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer inicialmente uma liquefação e em seguida eu vou estabelecer a destilação fracionada. Então, primeiro você faz a liquefação e em seguida você faz a destilação fracionada. Por exemplo, eu tenho no atmosférico basicamente 78% da composição é de nitrogênio, 21% é de oxigênio e mais 1% aí para os demais gases, fazendo 100%. Perfeito, ok, tá. Só que aí, galera, é o seguinte, eu tenho interesse apenas em oxigênio e nitrogênio, certo? E aí, o que é que eu faço? Simples. Primeiro, eu tenho que entender o seguinte, o ponto de ebulição do nitrogênio, menos 180 graus Celsius. Ponto de ebulição do oxigênio, menos
1195. E aí, o que é que eu vou fazer? Obviamente, eu vou ter que trazer esses gases para essas temperaturas. Posso fazer isso em casa? Óbvio que não. Vai fazer igual o cara do filme lá, o Pulso, né? É óbvio que não. Você não vai poder fazer isso. Bom, você vai ter que fazer isso no laboratório. Então, você só pode encontrar esse tipo de sistema que vai baixar a temperatura a um valor desse, de menos 183 e menos 195,8 respectivamente, se você tiver em um laboratório, tá? E aí o que eu vou fazer? Quando você então baixar a temperatura do sistema exatamente para esses valores que eu citei, quando você atingir menos 183, o nitrogênio fica líquido. Quando você atingir menos 195,8, daí uma temperatura para baixo, em ambos os casos, você vai obter agora oxigênio líquido. Depois o que você vai fazer? Você agora vai destilar. E aí, quando você destila, obviamente, aquele que apresenta um ponto de ebulição menor vaporizará mais rápido e obviamente você então vai reter o que tiver o ponto de ebulição maior. E aí, por exemplo, seu interesse é o nitrogênio, então como o oxigênio ele vai exatamente vaporizar mais rápido, então você vai reter o N2 e o nitrogênio e o oxigênio você descarta. Bom, então galera, observe, portanto, que esses processos de separação que a gente estudou aqui, físicos, você só utiliza para um tipo de mistura homogênea. Mistura heterogênea, você vai se preocupar em estudar os processos mecânicos, que nós estudamos na primeira etapa. Beleza? Então esse é o recadinho que eu tinha para vocês na aula de Química de hoje. E aí, eu recomendo a vocês dar uma lida na teoria, tá? E qualquer coisa, eu estou nos grupos para que vocês tirem todo e qualquer tipo de dúvida. Um beijão, tá? E até a semana que vem. Não saiam de casa, porque agora o bicho tá pegando, tá? Um beijo. Tchau, gente.